Tudo começou aqui, 1964. Meu ingresso no Colégio Santana. Convivência com este homem sábio, de nacionalidade diferente da nossa, e que pôde envolver não somente itaunenses, mas todas as pessoas que se aproximaram dele. Padre Luiz Turquemburg. A minha convivência, meu conhecimento com o Padre Luiz é desde os meus 5, 6 anos de idade, quando eu já entendia por gente. Ele frequentava lá em casa e nós sempre teve a convivência. Como ele sempre falava, era a casa das virgens, era sua mulher lá em casa. Então, essa convivência com ele é desde menino. Quando começou a fazer a igreja, meu pai ajudou lá, em 1966, me parece. 65, 66. Eu conheci ele mais de perto, foi por causa porque eu casei em 65 e vim morar aqui, a paróquia já tinha acho que uns 2 anos mais ou menos. E eu comecei a frequentar a igreja, não tinha igreja, era um salão que hoje ainda funciona. Era o Salão Vicentino, era lá que era a missa e era muito pequeno. Através de convite dele, nós, eu e o Welson, engrenar mais na igreja. Ele morava no Colégio Santana, ele ficou morando lá, dando aula, e veio morar aqui. Ele gostava de todo mundo, ele tinha o jeito dele, né? Assim, mas a gente acostumou tanto que não aguentava ficar sem ele, não. Era muito, muito bom conviver com ele, sabe? Então ele pedia às pessoas para ajudar. Precisamos de ajuda, precisamos de ajuda. E assim começou a igreja. Quando ele ordenou, os padres iriam para a África ou o Brasil. Então ele preferiu o Brasil, porque o irmão dele já estava aqui. Então veio ele, veio o padre José Weltz, e no Brasil ele foi direto para o Colégio Santana. Nossa paróquia era conduzida por Padre Martinho. E Padre Martinho foi mandado para Governador Valadares. Então eles mandaram o Padre Luiz vir para a paróquia Nossa Senhora de Fátima, começar a comandar aqui a paróquia. Assim é que ele veio para cá. E quando ele veio, ele já veio com a intenção de aumentar, progredir, fazer igrejas. A missão dele era construir igrejas e escolas. A primeira igreja foi Nossa Senhora do Carmo. Na época era conduzida por Padre José Neto. Aí depois é que veio a construir a igreja Nossa Senhora de Fátima, que antes era celebrado tudo no Salão Vicentino. Como era muito pequena e já tinha o terreno, né? Aí foi fazer a igreja. Na época da construção da igreja, todo mundo imaginava, mas o padre está doido fazer uma igreja deste tamanho, uma igreja enorme desse jeito. Só que a visão dele era maior, né? Era para frente. E assim que veio depois, acho que irmãos Auler, depois Leonane, e as comunidades rurais que já tinham. E ele conduzindo tudo. Pessoal, meu nome é Joel, estou aqui para falar um pouco da minha convivência com o Padre Luiz. Eu fui coroinha dele desde os 8 anos de idade. Eu lembro que, além de mim, tinham mais coroinhas, eram vários coroinhas. Mas eu ficava na cabeça porque eu é que fazia reunião com os coroinhas, a pedido do Padre Luiz. Naquela época, a nossa paróquia ela era responsável pela comunidade de Pedra de Santa Terezinha, Pinheiros e Itatiaiuçu. Falar do Padre Luiz não é difícil, porque ele era um padre muito sério, era um padre assim muito aguerrido, é um padre que não desistia nunca das coisas, não tinha sol, não tinha chuva, que não fazia ele realizar aquilo que ele tinha vontade de fazer. 6 horas a gente rezava o terço. E como ele não falava,
a gente fazia a primeira parte e ele fazia a segunda, mas ele levantava o terço para avisar que já tinha terminado a Ave Maria. Nesse dia antes do terço, falei com ele, seu padre, vamos rezar hoje por intenção da guerra no Golfo. Era uma guerra que ia começar naquele dia. Todo mundo estava apreensivo com essa guerra. Porém, antes, eu tinha contado para ele que ele conhecia a minha vida toda, porque a gente ficava muito junto, conversava muito, a gente entendia o que ele falava, porque era muito, assim, acostumado com ele, né? Eu falei com ele assim, padre, eu tô com muita raiva de um colega meu. Essa época eu já coordenava os grupos de canto, e ele vivia pegando no meu pé, sabe? E aí um dia eu discuti com ele, e fiquei com muita raiva desse moço, e falei com o padre assim, padre, já aconteceu de eu entrar na fila da comunhão e ele tá lá na minha frente e eu saí, porque eu estava com muita raiva dele. E isso eu tinha contado para ele antes da gente começar o terço. Aí rezamos o terço, ele falou, antes do terço, ele falou comigo assim, tá, nós vamos rezar por intenção da guerra no Golfo e por intenção dessa guerra aí, ó. Apontou pro meu peito, assim. Porque aquela a gente não pode fazer nada, mas essa aí pode. Falou me acusando, minha filha, de um grande pecado, como se você não limpar isso, você não vai. Tudo bem, rezamos o terço. Quando chegou na hora da salve rainha, gente, foi que aconteceu uma coisa mais linda do mundo, que eu nunca mais eu vou esquecer. Domingo, por exemplo, eu lembro que a gente celebrava a missa aqui de manhã, aí a gente saía daqui, ia lá para a Pedra de Santa Terezinha, celebrava lá, passava nos Pinheiros, celebrava no Pinheiro, celebrava em Itatiaia-Sul, a gente pegava, tinha um leque de missa para poder celebrar muito grande, a gente ficava o domingo inteiro junto. Aí ele me pegava na minha casa, eu lembro disso, e avisava para meus pais, ó, tô pegando ele, mas eu vou trazer só de noite. Eu chegava em casa, era 9 horas da noite. Aí, nesse meio tempo, quando a gente vinha aqui, costumava a gente celebrar em algum lugar dessas comunidades que eu tô falando. Aí a gente almoçava lá no Colégio Santana, ele morava no 3º andar, o 2º andar, não lembro assim, com muita clareza, que faz tempo isso, eu tinha 8 anos, né? A gente comia lá, na casa dele, que ele morava lá, e de lá a gente saía e já ia para outra comunidade. Pouca gente deve me conhecer, eu sou o Padre Giovanni van de Laar. Eu sou da mesma congregação do Padre Luís. Padre Luís, eu somos a congregação dos Padres do Espírito Santo. Nós estamos hoje com 2.600 Padres do Espírito Santo, trabalhando em 60 países. Quando o Padre Luís, infelizmente, ficou doente, nos anos 80, 85, ele foi para a Holanda. Eu, então, o Dom José Costa Campos, me pediu para assumir a paróquia Nossa Senhora de Fátima, Vila Padre Eustáquio. E Padre Luís, me lembro muito bem, pediu para começar com o conselho paroquial, porque aí não tinha. Pois é, e logo depois o Padre Luís foi assumindo aos poucos as coisas e tinha a ajuda, ou quem ficou em seu lugar foi Padre Paulo. Me lembro muito bem que Padre Luís foi assim, muito trabalhador, um grande músico. Ele gostava muito de cruzeiro. Quando eu estava ajudando ele a celebrar a missa, eu ficava sempre de olho nas crianças e falava para eles, não preocupa, tudo vai dar certo. Preocupa não que vai dar certo. E ele adorava as crianças. Uma coisa que muito me marcou foi a missa que ele celebrou antes de ir para a Holanda fazer o tratamento.
essa missa no mês de maio. Esse evangelho sempre cai na época de maio. Eu vou partir, mas vou mandá-los o Consolador. Me lembro que ele ainda estava assim falando. Ele falou que eu vou, mas eu volto. Eu vou mandar o Consolador, como se diz, o Espírito Santo, né? E esse Consolador que veio para nós foi Padre Paulo. Ficou lá na Holanda, me parece, 10 meses para fazer o tratamento. A nossa paróquia ficou sendo conduzida por Padre Giovanni, Padre Eli, Padre Zé Neto. E então, nesses 10 meses, a gente ficava naquela expectativa, porque as notícias que chegavam para nós eram que Padre Luiz não estava bem. Padre Luiz não está bem, não está bem. E depois vem a notícia que ele ia voltar para o Brasil. Aí ele falava, quero morrer na minha terra, quero morrer no Brasil. E nessa época, as pessoas que estavam mais à frente da paróquia foram providenciar para... Já tínhamos a casa paroquial, só que ele não morava lá. E voltou, a gente tinha uma noção diferente de como ele ia chegar. A pessoa que estava trazendo ele no carro, que era a Ana Célia mais o Lincoln, ele, quando chegou no Morro Grande, que ele avistou o bairro das Graças, graças a Deus, estou em casa. Aqui era a terra dele. Como cuidar, como dar alimentação ao padre? Ele já estava de sono. Mas aí veio o irmão dele acompanhando para ensinar a equipe a cuidar dele. O irmão dele ficou aqui mais que um mês, mais ou menos. E eu fui chamada para cuidar da casa. Aí onde eu fui para a casa paroquial. E depois, com o passar do tempo, eu já fui a cuidar da alimentação, a andar com ele, a cuidar da casa. Isso marca a gente, igual no dia que ele chegou, a praça não cabia de gente. E nós dois em pé, infinitas graças vos damos, soberana rainha, pelos benefícios. E ele começou a fazer assim. E o terço começou a mexer, a ponto de ele tentar tanto segurar, mas a mão fazia assim, o terço rodava na mão dele. Quando terminou, falei com ele assim, o padre, o senhor tá passando mal? Não, já melhorei. Terminamos, ele ficou sentado e me deu, menino, a hora que eu saí de lá, me deu um vazio. Eu fiquei tão vazia que parece, gente, que uma coisa me puxou pela boca, pela língua, e foi me tirando tudo que eu tinha, a ponto quase eu não parar em pé. Eu entrei para aquele quarto da frente ali, e lá eu abaixei assim no chão, mas chorei igual uma criança pequena. Chorei lágrimas até que eu nem tinha, entendeu? Depois foi que eu vi o milagre do terço. E um pouco depois o moço me ligou e falou comigo assim, Dona Didica, eu tenho um casamento para cantar amanhã, por acaso a senhora não quer me ajudar, não? Aí eu falei com ela, ajudo, ué. Nos Carneiros, não tinha missa no domingo, era toda hora, era 9 horas, era 11 horas, era 2 horas da tarde, era 4 horas da tarde, era 6 horas da tarde, 7 horas da noite. Lembro uma vez que a festa de São Sebastião, que hoje a gente não tem aqui mais, ela era antiga. Na minha época, quando coroinha, já tinha a festa de São Sebastião aqui na nossa comunidade de Fátima. Eu lembro que um dia estava chovendo muito, a gente tinha que ir lá para o fundão, na casa de um festeiro lá, que a festa ia ser lá. Chovia demais, mas demais mesmo. E as estradas para ir afora era terrível, era barro puro, muito barro. E ao invés dele cancelar, é igual eu falei que ele era muito aguerrido, né? Ele não desistia não. Falei, não, nós vai. Na época, a nossa paróquia aqui tinha 2 carros. Tinha um Fusca vermelho, que era da paróquia, e tinha um Fusca bege, que era da comunidade Itatiaia Sul,
mas que ficava aqui também. Porque quando ele ia para o lado de lá, ele ia nesse carro bege. Aí eu lembro que o Sosmar ia dirigindo o Fusca bege. Sosmar, para quem não sabe, foi das primeiras pessoas que comprou essa ideia de construir a igreja do Padre Eustáquio, de ajudar o Padre Luiz até morrer. Ele ficou dentro da igreja ali até nos últimos dias dele. Então eu lembro que ele foi com a Emar de São Sebastião e mais 2 homens dentro do Fusca amarelo. E eu fui com o Padre Luiz na frente, com material para celebrar a missa. E eu e ele no banco da frente ali. Aí quando a gente foi subir um morro, e chuva que Deus dava, aí um morro muito íngreme, quem falou que sobe, meu amigo? Fusquinha pega e desliza daqui, desliza dali, e chegou um ponto que foi voltar para trás até cair numa canaleta e esbarrar na cerca. E aí o outro Fusca que estava para trás com suas marés pararam lá embaixo no pé do morro, porque já viu que, né, ia pegar uma estrada difícil para poder estar chegando lá. Aí chegaram à conclusão lá, eu menino, 8 anos, fiquei lá, né? Aí o Padre Luiz pelejava, o pessoal desceu do carro e veio, juntou, acho que era 4 homens empurrando o carro, eu também ajudando a empurrar, pequeno, mas ajudando a empurrar. Aí o Padre Luiz pegou, falou com o Sosmar assim, vai lá e traz a Imar de São Sebastião, que a Imar de São Sebastião estava nesse carro de trás. Aí vieram com a imagem grande, trouxe ela, aí eu pôs ela no banco da frente do Fusquinha vermelho, que a gente estava pelejando subir, e aí nessa altura do campeonato, ele pegou e falou comigo assim, agora você é o motorista, Joel, você é o motorista. E eu fiquei tudo assustado, né? Eu nunca tinha pegado um volante na minha vida. Aí ele falou assim, você não precisa ficar virando não, você só vai reto, né? Vamos empurrar aqui. E ele desceu, e eu lembro que o pessoal estava tudo lá atrás, esperando para começar a empurrar o carro. Ele deu a volta, foi lá, pôs a mão no peito de São Sebastião e falou assim, valei São Sebastião. Ele não falou São Sebastião, ele falou Marte São Sebastião. E foi lá para trás e juntaram empurrando o carro desligado, porque se ligasse o carro, primeiro que eu não sabia acelerar e nem arrancar, né? E pôs no ponto morto e foi empurrando, eu só fui no volante, guiando o carro. Aí conseguiu chegar no topo da serra lá com o carro. Pegaram e vendo a situação que estava, aí pegaram e deixaram o carro na fazenda lá, esse carro bege, e foram a pé. Aí nós chegamos lá na casa do fazendeiro, é impressionante, né? Para quem não acredita em milagre ou em bênção, para mim a gente recebeu uma bênção esse dia lá, uma graça, porque a hora que nós chegamos na fazenda, a gente imaginava que não ia ter como realizar a festa de São Sebastião. A festa de São Sebastião naquela época não era essa quantidade de gente que tem aí hoje. Era pouquíssimas pessoas, era 20, 30 pessoas que participavam dessas festas lá. Aí nós chegamos lá, estava lá o dono da fazenda lá com umas 12 pessoas dentro da varanda lá, dentro da coberta lá. E aí recebeu a gente naquela alegria, naquela euforia. E aí então foi feita a missa, celebrou a missa. E aí a gente veio embora mais tarde, a chuva cessou. E como diz o outro, tá aí uma prova que pro Padre Luiz não tinha pedreira, né? Era assim, não tinha telefone, fazer contato também, né? Mas ele podia simplesmente voltar para trás e falar que não ia fazer a festa, né? Porque não tinha condições de fazer a festa. Mas foi lá e fez. As primeiras coisas que ele fez foi ir na igreja e tocar no órgão. Mesmo com dificuldade, com a mão, porque a mão direita dele, ele não tinha jogo. Ele deu AVC também. Gostava muito dele, acho que foi vice-versa. Pois é, eu estou aqui então para abençoar esta herança que é a Vila Padre Eustáquio de Padre Luiz. Vou dar a bênção, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima,
A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo é sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.